Importância do Bitcoin. Então, o que é o Bitcoin ali, como que você conheceu e qual que é a importância dele aí no que você vê de fundamento? Certo. Bom, quando a gente pega o Bitcoin, muitas pessoas conhecem por uma moedinha digital. Mas ele não é só exatamente essa moeda digital que muitos falam. A gente tem toda uma tecnologia blockchain por trás do Bitcoin. Então, quando a gente pensa em blockchain e Bitcoin, que na verdade é tudo a mesma coisa, o Bitcoin ele é a rede, é a tecnologia, é uma moeda, você não consegue separar essas coisas. Mas ao mesmo tempo, toda essa tecnologia que tem por trás do Bitcoin, o Bitcoin é a primeira aplicação nessa tecnologia que se chama blockchain. Então, quando a gente pode começar a falar disso, a gente fala de sistemas distribuídos, onde a rede, no caso da blockchain, nós temos vários participantes ali dentro da blockchain. Vamos dar um passo atrás, vamos pegar Aham, do sim, básico, do isso. básico, do básico, do básico. Bom, hoje, como é que funciona o sistema que a gente tem hoje? A maioria dos bancos e instituições tem a sua própria base de dados. Então, é fechada, nunca é para o cliente fazer parte disso. É o sistema que a gente fala client-server ou master-slave, negócio de escravo. Por quê? Porque tudo tá para eles, a gente tem pouco acesso às informações. Quem manda na rede é eles escolhem devolver nosso dinheiro, não devolver, resolver fazer uma transação, não fazer a transação, tudo depende deles, depende de um ponto centralizador, que é sempre eles. Quando a gente fala de blockchain, a gente acaba abrindo essa nova arquitetura para um sistema peer-to-peer, ou seja, de ponta a ponta, com vários participantes dentro da rede. Então, quando a gente tem esses sistemas mais descentralizados, com dinheiro programável, que no caso é o Bitcoin, a gente tem imensas possibilidades que coisas podem ser construídas em cima disso e não depende de um ponto centralizador, de alguém permitir você fazer aquilo. Não, você vem e constrói. As pessoas vão utilizar, não vão utilizar, principalmente o ecossistema Ethereum que nós temos hoje com os contratos inteligentes, depois a gente fala sobre isso. Mas o Bitcoin em si, se a gente pode resumir, ele é tudo, a moeda digital, a tecnologia e a rede. Não tem como separar essas coisas e é um ecossistema muito, 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 muito grande que tem muito a crescer ainda. Você quer que a gente explique a questão da blockchain? Vamos explicar rapidamente aí a questão da blockchain, o que é a blockchain, que tanto falam. Beleza. O próprio nome já diz a cadeia de blocos, né? Tem partes bem técnicas quando a gente pega para falar sobre a blockchain, mas é o seguinte, quando a gente tem, por exemplo, vamos começar lá do início, a função de hash, que é uma parte ali que acaba aplicando a criptografia do Bitcoin, SHA-256. Então, a blockchain, vamos pegar aqui, bloco, essa corrente de blocos. Agora, como é que esses blocos se ligam, como é que esses blocos são criados, e aí que está toda a mágica e a segurança do Bitcoin de fato. Então, para um bloco ser criado, a gente tem que ter a parte do minerador. O minerador, ele é eleito para produzir esse bloco. Como ele é eleito para produzir esse bloco? Aí entra aquela parte que todo mundo fala, tem que fazer uma conta matemática, um problema matemático. É exatamente isso, ele tem que fazer esse cálculo matemático, disponibilizado pela rede, de acordo com a dificuldade do Bitcoin. Então, essa dificuldade ela vai se ajustando ao longo do tempo, a cada 2 semanas, para quê? Para que cada bloco seja produzido em exatamente 10 minutos, ou próximo disso daqui, para que não seja mais e nem menos. Então, tá muito difícil de minerar Bitcoin, de resolver esse cálculo. A rede é baixa dificuldade, está muito fácil, ela aumenta a dificuldade para sempre ser a cada 10 minutos. Então, esse é um ponto bem importante da blockchain, como funciona o ecossistema Bitcoin. A partir disso, nós temos as transações acontecendo que precisa ser incluso nesse bloco. O bloco, para ser produzido, o minerador que conseguir resolver o cálculo mais rápido do que os outros mineradores, ele consegue ser eleito para produzir o bloco. Então é como se fosse de fato uma competição mesmo entre os participantes da rede, que eles estão fazendo o quê? Eles estão lá com as suas máquinas, com as ferramentas, né? Que hoje nós temos ferramentas específicas para minerar Bitcoin, antigamente era computador. Então as pessoas estão com as suas máquinas mandando energia computacional para a rede, porque para resolver esses problemas precisa de energia computacional, e aí está a força de trabalho, né? A prova de trabalho que o minerador está fazendo para achar esse número que ele se chama nonce. Então os mineradores têm que achar o nonce para conseguir ser eleito o bloco. Fui lá, beleza, fui o primeiro a resolver esse cálculo matemático, minerei o bloco, fui eleito para ser o produtor do bloco. Beleza, a partir disso, temos as transações sendo incluídas tudo certinho. Esse bloco ele vai ser propagado para a rede, para que todos os outros validadores, temos mais de 16 mil nós, que são pontos de conexão, ou seja, cada minerador ali, cada máquina ali são pontos de conexão, então são nós, então é propagado para todos esses nós, para que todo mundo valide, atinja 51% de consenso da rede toda, e aí a gente tem esse bloco sendo validado, anexado na blockchain e a cadeia sendo construída. Aí vem a parte, cadê a segurança disso tudo, né? Aí entra a parte técnica que está em como a blockchain funciona e junta esses blocos. Então nós temos um negócio chamado função de hash, que é de um jeito fácil de explicar,
É como se a gente tivesse um script e a gente quer criptografar ele, quer transformar em uma sequência de números, uma sequência de código. A gente pega o texto aqui que está escrito, aplica a função de hash, no caso do Bitcoin, SHA-256, e isso daqui é criptografado em um monte de código que significa a mesma coisa que estava escrito. E a entrada, como a gente fala, o texto, ele vai ser sempre igual, ele só está criptografado. Então, quando a gente tem esse número de códigos aqui, é a função de hash, número de hash. Na blockchain, todas as transações que acontecem, elas são incluídas no bloco, essas transações são, um monte de transação, então é compactado em um número de hash. Então, o número de hash a gente chama aqui que é Merkle Tree, justamente um hash das transações, tudo agrupado em um único hash só. Esse hash, ele vai no cabeçalho do bloco. Esse hash aqui representa as transações. Nós temos o próprio hash do próprio bloco que está sendo minerado. Através desse hash, desse código, desse número aqui, é que a blockchain vai se ligar uma a outra. Então, no caso do papel que eu falei aqui do texto, eu escrevi aqui, podcast dos Gêmeos é muito da hora. E aqui está o código. Se eu colocar aqui um ponto a mais, mudar qualquer vírgula, o hash muda. Então, aqui já anula muita coisa. Porque tem uma blockchain, o bloco, o outro bloco que vai ser minerado, ele vai ligar no bloco anterior através desse número de hash. Então, o bloco ele tem o número de hash dele e também tem o número de hash do bloco anterior. Então, é aí que não pode entrar da alteração, porque temos as transações, gerou o número de hash. Temos no cabeçalho do bloco também o hash do próprio bloco. Temos outro bloco minerado, beleza, vai ter o hash anterior, eles vão se ligar. Se eu adulterar qualquer coisa aqui, adultera o hash, tudo desmonta, acaba adulterando toda a blockchain. E é muito caro fazer isso hoje, não compensa nem um pouco em questão de energia computacional para você convencer 51% da rede a mais, né? De você mudar tudo isso. Então, essa é a parte ali, eu acho que um pouco mais prática e rápida, resumida, de a gente explicar qual a segurança de fato mesmo. E o principal da segurança e todos esses processos dentro do Bitcoin é para que haja realmente a descentralização. Porque se é um banco centralizador, ele só vai lá, decide o que é e o que não é. Então, tem que ter uma complexidade muito grande dentro da rede para conseguir com que isso seja possível de verdade. Exato. Acho que esse é o principal, que é pra galera entender o porquê de tudo isso, né? O tal do problema dos generais bizantinos, né? Que a gente tinha, que eles não conseguiam atingir um consenso. Então, temos um castelo, generais em volta do castelo, e todos eles tinham que atacar junto para eles terem sucesso no ataque. Se um ou outro traísse, fugisse ou qualquer coisa assim, o ataque acabava sendo falho. Só que como que eu ia saber que o cara que está do outro lado do castelo não ia trair, não ia sair fora? Então a gente não tinha o consenso sendo realizado. Então o problema dos generais bizantinos, que graças a vários artigos criptográficos, desde 1980, não foi tipo, Satoshi é muito, muito foda e tal, mas teve várias outras pesquisas que precederam isso que acabaram originando o Bitcoin. Então teve várias outras moedas ali criadas até chegar nisso. Então esse problema resolvido conseguiu possibilitar esse algoritmo de consenso, dá consenso para a rede e a gente ter o sistema descentralizado, não dependendo de uma unidade central. Exato. Que a partir desse momento... Então, por exemplo, se eu tenho, sei lá, 10 bitcoins e eu quero transferir para o Matheus aí na prática, não precisa de nenhum governo, não precisa de nenhum banco, não precisa de ninguém que aprove isso para essa transação acontecer, apenas realmente os validadores da rede ali para isso acontecer. Ou seja, como a gente não depende de nenhum governo, nenhum banco, é uma rede descentralizada que simplesmente tira o seu dinheiro do próprio governo, né? Então, por exemplo, se o governo quiser, ele pode pegar as contas de todo mundo ali e, querendo ou não, bloquear, né? Obviamente que isso seria inconstitucional, mas poderia acontecer. Já aconteceu. Exato, já aconteceu. Hoje em dia eu acredito que seja muito mais difícil isso acontecer, mas na rede do Bitcoin, por conta disso, não ter nenhum governo ou banco que tá lá para aprovar como intermédio, são as próprias pessoas que fazem esse consenso da rede, é algo que protege as pessoas, certo? E a blockchain vai mostrar que o Renan não tem mais os 10 bitcoins, eu que tenho, e não tem como alterar. Você mesmo já explicou como funciona por trás dessa tecnologia. Exato. Voltando um pouco do criador do Bitcoin, você citou o Satoshi aí pra galera que não sabe como funciona, não sabe de onde que veio. O Satoshi, a gente não sabe se é uma pessoa, se é uma mulher, se é um grupo de pessoas. É uma entidade, teoricamente. Exatamente. É o cara ou a pessoa, o grupo de pessoas que acabou de fato colocando essa tecnologia no mercado lá em 2008, quando foi escrito o paper, né, o documento do Bitcoin, riram do Satoshi, falaram que aquilo não ia dar certo. Poucos meses depois, em 2009, ali em janeiro, a primeira aplicação de Bitcoin já estava rodando. E no dia, acho que foi dia 9 de janeiro isso, e no dia 12, Ralph Finney, que é um dos possíveis Satoshi Nakamoto, que era um cara muito próximo ali, recebeu a primeira transação do Satoshi, que foi quando a gente tinha o bloco Gênesis minerado, Satoshi minerando, que ganhava 50 bitcoins ainda por bloco. Hoje já não é mais isso, a cada 4 anos vai cortando pela metade, né? Mas ali, depois de 9 de janeiro de 2009, teve a primeira aplicação, depois teve a primeira transação, e depois dessa primeira transação entre Satoshi e Ralph Finney,
ficou um limbo ali na blockchain do Bitcoin. Nada muito interessante aconteceu. Até chegar, se não me engano, acho que foi 2010, o Laszlo Heinex, o cara das pizzas lá, que comprou 2 pizzas utilizando 10 mil Bitcoins. E isso foi aumentou muito a visibilidade pra galera falar, poxa, agora eu consigo comprar coisas com Bitcoin de fato. Então esse cara é bem legal com essa curiosidade das pizzas, o cara não só fez isso, mas ele também mudou todo o mercado de mineração do Bitcoin, porque ele foi curioso e se perguntou, cara, todo mundo minera com computador, mas se eu pegar uma parte específica do computador, a GPU, para minerar Bitcoin, será que eu vou conseguir colocar e exercer mais força computacional, resolver o cálculo mais rápido na frente de todo mundo e minerar mais? Ele fez, tava ele certo. foi o primeiro de colocar a placa de vídeo pra minerar e não só o processador? Exatamente. E depois disso daí a gente pôde ver o mercado moldando tudo para as ferramentas que nós temos. E o Bitcoin no começo era praticamente uma piada, né, entre as pessoas. Então, tinha uma comunidade de pessoas entusiastas ali, mas ninguém via valor, né? Então foi depois realmente da pizza que foi comprada aí por 10 mil Bitcoins que olharam, alguém aceitou aqui, ocorreu uma transação que trocaram um produto pelos Bitcoins ali e o negócio foi fluindo melhor, né? Exatamente. Foi muito importante esse acontecimento, né? Tanto dele, dois casos importantes, acho bem da hora falar sobre isso. E com o valor atual do Bitcoin aí, imagina, 10 mil Bitcoins, agora nem sei quanto que custou essas 2 pizzas ali. Pô, verdade, né? Se hoje 3 bilhões, se for colocar 30 mil, se for chutar, vai, a questão do preço. Do preço, sim. Então, hoje, ter 10 mil Bitcoins seria maravilhoso, né? E eu segui a pizzaria, será que vendeu os Bitcoins depois? O que será que aconteceu? Eu acho que vendeu, sim. Eu acho que, se eu não me engano, vendeu. Não sei que final que deu, mas eu acho que eles venderam algum tempo depois que começou a subir. Que a gente sempre gosta bastante de ver carteira de baleia, esses negócios e tal. Teve um cara, mano, que recentemente ele ficou 11 anos segurando Bitcoin. Vendeu agora esses tempos aí, avaliado acho que em 36 milhões, alguma coisa assim, de dólares, né? Mas o cara ficou 11 anos vendo o Bitcoin bater 10 mil, 20 mil, 30 mil, 70 mil, tudo. Ficou segurando. E segurou. Às vezes será que ele pode não ter esquecido a senha ali da carteira? Fala muito sobre isso também. Porque realmente tem, como na blockchain a gente consegue ver todas as carteiras, então a gente não sabe de quem é a carteira, mas nós sabemos que essa carteira existe, que ela tá lá com um certo número de bitcoins, né? Exato. Então, quem basicamente, sei lá, o cara tinha ali uma carteira com muitos bitcoins, morreu, não passou a chave pra ninguém e os bitcoins ficam perdidos ali. Já era. O próprio Satoshi tem a carteira dele também lá, que tem bastante bitcoin. 1 milhão. que nunca seja utilizada, né? Nunca tem movimentação nem nada, porque essa carteira é muito importante, né? Essa movimentação nunca aconteceu, tá lá parada até hoje, e por isso que a gente acredita que Ralphine poderia ser um deles, ou o próprio, porque Ralphine já morreu, né? Já faleceu, mas ele contribuiu muito pro Bitcoin, e na real, quem sabe, conforme a tecnologia avança, porque ele tá congelado, né? O Ralphine. Então, ele se congelou e tal. Claro, né? Super acredita em tecnologia e sempre fez isso, então hoje ele tá congelado. Quem sabe daqui a um tempo a gente pode ter. Vai saber, né? A gente tem um IA acontecendo e temos... Ixi, se a gente entra em teorias da conspiração, é muita coisa, muito papo.